Vamos dizer ao mundo? Vamos dizer ao mundo? O segredo do gigantismo abissal. Cara, esse negócio de peixes abissais é um trem muito doido, né? Como é que o peixe consegue sobreviver em tão grande profundidade, né? Pressão esmagando tudo. Como é que pode existir vida, né? Parece que tem um tempo aí que não sabiam que existia e se surpreenderam. Vamos ver se eles vão falar disso. Nossos parceiros do Zoomundo, o segredo do gigantismo abissal. Em um mundo sem luz, onde a pressão esmagadora e o frio intenso tornam a sobrevivência bem difícil, vivem criaturas extraordinárias. Algumas delas são tão grandes que desafiam tudo o que conhecemos sobre o tamanho dos animais. Mas por que, em um ambiente tão hostil, esses seres são tão gigantes? Esse negócio da cachalote, tem uma baleia cachalote ali com uma lula gigante. Será que isso é verdade mesmo? Será que ou isso é cultura pop, né? Deve ter a ver com Moby Dick e as lendas dos monstros marinhos? Vamos descobrir. Eles são tão gigantes? Neste vídeo, nós vamos te mostrar quais são os animais gigantes mais emblemáticos das profundezas. Vamos te explicar como esses animais conseguem sobreviver em um ambiente tão extremo e ainda mergulhar nas hipóteses que explicam esse gigantismo. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E o fenômeno que explica o fato de alguns animais que vivem nas profundezas atingirem tamanhos grandes é chamado de gigantismo abissal. Mas a gente precisa entender Não melhor sabia, não. esse conceito de gigantismo. Afinal, o que seria um animal gigante para você? Será que um animal com mais de 5 metros de comprimento, talvez? Um animal com mais de 30 metros. Gigantismo abissal. Então quer dizer que a galera... Peraí. Entender melhor esse conceito Chamado de animais que vivem nas profundezas atingirem tamanhos grandes é chamado de gigantismo abissal. O fato de alguns animais que vivem... Tá, então tem animais que atingem esses tamanhos. Não é que o abissal permite com que eles atinjam. Todos os animais abissais vão ser gigantes, né? Tá, então tem alguns gigantes. Pra mim, acima de, sei lá, 10 metros, tamanho de uma girafa. Sei lá se girafa tem 10 metros também. Acima do tamanho de uma baleia, uma baleia pequena já é gigante. o que seria um animal gigante para você? Será que um animal com mais de 5 metros de comprimento, talvez? Para vocês terem uma ideia, alguns animais com gigantismo abissal possuem apenas 50 centímetros de comprimento. Que isso? Entre os fenômenos mais intrigantes do oceano profundo, o gigantismo Não é abissal gigante, se destaca. Esse termo é usado para descrever a tendência de certos organismos que vivem em regiões profundas do oceano em alcançarem tamanhos muito maiores do que seus parentes que vivem em águas rasas. O exemplo mais emblemático disso é o da barata do mar gigante, que apesar do nome, não é uma barata. Ela é um crustáceo do grupo Isópoda, o mesmo que inclui o tatuzinho de jardim. É isso mesmo que você ouviu. A barata do mar gigante é Nossa. parente do tatuzinho de jardim, que você provavelmente já viu. Na região Não só vi como brinquei a minha infância inteira no jardim. A gente pegava o tatuzinho, né? Ficava batendo futebol com ele, coitado. Que ele enrolava, né? Nem sei se as crianças de hoje fazem isso, né? A galera de hoje fica no TikTok, né? região costeira, bem na parte superior do costão rochoso, baratas do mar são bem comuns. Elas são adaptadas a viver nessa região que recebe apenas pequenos borrifos de água quando a maré sobe. E elas são pequenas, geralmente atingindo até 3 centímetros de comprimento. Na verdade, os isópodes, de maneira geral, são bem pequenos, com algumas espécies podendo medir poucos milímetros. Mas as baratas do mar gigantes, representadas pelo gênero Bathynomus, podem ultrapassar os 50 centímetros de comprimento. Uma gigante perto de seus parentes costeiros. Não é à toa que ela também é chamada de isópode gigante. E da barata do mar gigante, vamos para a aranha do mar gigante. E se você achou estranho o fato de existirem aranhas no mar, você está certo. Apesar do nome, ela também não é exatamente uma aranha, mas sim um parente próximo das aranhas, dos escorpiões e dos ácaros. Tem alguém com medo de aranha aí? Agora, uma coisa que eu fiquei com dúvida é o seguinte. Se ela vive na região abissal e essa foto aqui tá mostrando ela no fundo, então quer dizer que tem... Abissal acho que é abaixo de 1000 metros, né? Se tá mostrando ela no fundo, quer dizer que ela aguenta ficar exatamente no fundo, a pressão? E até quanto? Será que ela aguenta 3000 metros lá junto com o Titanic?
parente próximo das aranhas, dos escorpiões e dos ácaros. As aranhas do mar pertencem a um grupo chamado Pycnogônida, com mais de 1000 espécies conhecidas. As aranhas do mar variam bastante de tamanho, mas a maioria é pequena. Algumas espécies possuem apenas 1 milímetro, mas, para variar nas profundezas, temos aranhas do mar gigantes, como as do gênero Colossendes, que podem atingir 50 centímetros de comprimento. E uma Já me deu agonia curiosidade isso aí. é que o facehugger, uma das formas da criatura do filme Alien, parece muito com uma aranha do mar gigante. Será que foi uma inspiração? Inclusive, Com nós já certeza. falamos sobre os animais que inspiraram Alien em um vídeo bem antigo do canal, que está aqui Bacana. na descrição. O caranguejo gigante japonês também é uma outra espécie emblemática que vive nas profundezas de algumas ilhas do Japão. Com cerca de 3,7 metros, ele tem a maior envergadura de pernas entre todos os artrópodes. Só o seu corpo, Nossa. excluindo as patas, mede 40 centímetros de comprimento e ele pode chegar a pesar quase 20 quilos. Eles vivem entre 50 e 600 metros de profundidade e são considerados uma iguaria no Japão. Sim, gente, existe pesca direcionada para organismos que vivem em regiões mais profundas. Eu tava me questionando aqui se eu já tinha visto vídeo sobre isso, porque tem altos vídeos de comida japonesa, né, que eles pegam esses caranguejos. Será que é a mesma coisa? O pessoal mata o caranguejo na hora ali, deixa no aquário, mas não deve ser não, o tamanho do negócio, né? Para evitar que a superexploração prejudique a espécie, esforços de conservação foram colocados em prática para protegê-los e sua população da sobrepesca. Agora, o que a galera precisa pegar um caranguejo que vive a 1000 metros de profundidade pra poder comer? Não dá pra comer uma casquinha de siri mesmo, não? Certamente, os invertebrados gigantes das profundezas mais famosos são a lula gigante e a lula colossal. A lula gigante, representada pela espécie Adoro. Architeuthis dux, e a lula colossal, Mesonicoteuthis hamiltoni, são os maiores e mais impressionantes moluscos cefalópodes do mundo. Na verdade, elas são os maiores invertebrados atuais conhecidos. Mas Independence Day. Na verdade, os aliens não virão do céu, virão dos mares. Parece, né, com os bichinhos do Independence Day, com Guerra dos Mundos, né? elas são diferentes entre si e nem são da mesma família. A lula gigante é mais Caramba. conhecida por seu comprimento notável, que pode chegar até 13 metros, sendo seus tentáculos os principais responsáveis por essa impressionante medida. Seu corpo é alongado, com uma forma cilíndrica que a torna mais fina em comparação com a lula colossal. Agora imagina você vivendo na época das grandes navegações 1500 e um bicho desse aparece na praia. Aí o pescador, o navegador fala que quem afundou o navio foi uma dessas aí. Daí vem as histórias, né? É igual a galera que acreditava que dinossauro era dragão. Provavelmente já tinham visto fóssil de dinossauro antes, né? E aí acharam que era fóssil de dragão, que era osso de dragão. A mais fina em comparação com a lula colossal. As lulas gigantes possuem olhos enormes, de até 30 centímetros de diâmetro, adaptados para detectar presas e predadores nas profundezas do oceano, onde a luz é extremamente escassa. Esses olhos lhe conferem uma visão impressionante em ambientes de baixa luminosidade. Por outro lado, a lula colossal é geralmente mais robusta e volumosa do que a lula gigante. Embora seu comprimento total seja ligeiramente menor, com registro de exemplares de até pouco mais de 10 metros de comprimento, ela possui um corpo mais grosso e musculoso, com uma Nossa grande senhora, se eu vejo massa um negócio desse corporal no ar, e pode eu pesar até nunca meia mais ando tonelada. perto. Uma das características mais marcantes da lula colossal é a presença de ganchos em seus tentáculos, ao contrário das ventosas presentes na lula gigante. Esses ganchos são uma adaptação formidável para agarrar presas e se defender de predadores, como os cachalotes. Além das diferenças anatômicas, essas duas espécies habitam regiões diferentes do oceano. A lula gigante é encontrada em diversos oceanos do mundo, particularmente nas águas mais profundas do Atlântico Norte e Pacífico. Em contraste, a lula colossal vive predominantemente nas águas frias da Antártica. Essa distinção de habitat reflete as diferentes pressões ambientais que influenciam a morfologia e o comportamento de cada espécie. Pouco ainda se conhece sobre esses animais espetaculares, que podem inclusive estar por trás das lendas de monstros marinhos gigantes, como a lenda do Kraken. É E isso não mesmo. são só os Cara, agora imagina duas lulas gigantes batalhando uma com a outra, né? Por isso que não tinha como viver junto mesmo, não.
E tinha um programa, acho que no Discovery Channel, que fazia batalha de gigantes, um negócio assim, que tinha uma lula gigante versus alguma coisa. Tem muito tempo que eu assisti isso, mas era bacana. Eles transformavam um bicho em um robô de engenharia e aplicavam a força certa da mordida, da pegada do bicho. Era bacana. Alguém lembra o nome aí? Vertebrados marinhos que possuem gigantismo abissal. Apesar de ser raro, ele também acontece com os vertebrados, e o exemplo mais emblemático disso é o do peixe remo, que é simplesmente o maior peixe da atualidade conhecido. Caramba! Em termos de comprimento, ele pode atingir até 8 metros. Shenlong. Ele é um peixe bem bonito, de coloração prateada e nadadeiras vermelhas. Sua nadadeira dorsal é imensa e percorre todo o comprimento do corpo. Já Nossa suas nadadeiras Senhora. pélvicas são bem compridas também, e em formato Isso aqui é a nadadeira dele. O bichinho é só a cabeça, coitado. Só cabeça e perna. Aliás, só cabeça e cauda. O resto, ele não tem corpo, não. Nadadeira dorsal. Não, dorsal, ô burro. Eu sou muito burro, velho. É dorsal, é de costas, é isso aqui, ó. É porque eu achei... é foda. Eu achei que a nadadeira dele fosse o corpo dele, entendeu? Mas a nadadeira, acho que eles estão falando, é dessa que fica em cima aqui do peixe. Tá certo. E tem um moicano aqui, né? de remo, daí o significado de seu nome popular. Ele vive entre os 200 e os 1000 metros de profundidade. Nossa, mano, e pouco imagina se encontrar sabe com isso sobre na o seu costa, comportamento. A primeira filmagem de um peixe remo em seu ambiente natural foi feita em 2010 por um Sério? veículo remotamente operado no Golfo do México. Avistamento de Nossa. peixes remo podem estar relacionados a lendas de serpentes marinhas gigantes. Além disso, em alguns certeza. locais, peixes remos também são conhecidos como peixes de terremoto, porque acredita-se popularmente que eles surgem antes e depois de um terremoto. Apesar Aí do já gigantismo inventaram abissal moda. ser famoso por causa dessas espécies gigantes emblemáticas, esse é um fenômeno raro no mar profundo, especialmente entre os organismos que vivem na coluna d'água. De maneira geral, como nas profundezas existe uma escassez de alimentos, a maioria dos organismos evolui corpos pequenos e uma economia de energia, destinada apenas para as funções vitais. Então, o gigantismo abissal é uma exceção. Considerando que a maioria dos Tá certo. organismos que vivem no mar profundo tem tamanho pequeno, o que será que explica o gigantismo abissal? Essa Boa é uma pergunta, pergunta Amanda. intrigante, mas uma outra questão que também é bem intrigante Roteiro é como os alinhado aqui, cientistas ó. sabem como era o clima no passado da Terra. Você sabia, por exemplo, que o Brasil já esteve debaixo de icebergs? Então, pela primeira vez, nós vamos realizar uma expedição científica com o nosso público para mostrar evidências de uma era Bacana do gelo demais. que aconteceu Me no pegaram de estado surpresa, São não Paulo, estava esperando. milhões de anos antes dos dinossauros surgirem. Quer conhecer com a gente locais incríveis como parques geológicos e museus espetaculares? É só dar uma conferida no link da expedição que está na descrição e no comentário fixado. A expedição será em dezembro e as vagas são limitadas. E voltando Que bacana, gente. Então, esse negócio da expedição é muito legal, porque eu tava conversando com os meninos, né? A gente organizando a expedição e vendo como que muita gente tem curiosidade de entender melhor sobre a história da vida. Acho que vale a pena ir. Tô até olhando pra minha mãe ir. Vamos ver se a gente consegue. Mas não esperava a publi no vídeo. Beleza. no abissal, a primeira hipótese para explicar esse fenômeno é a temperatura baixa. A temperatura baixa das profundezas pode ser um dos fatores que favorece o gigantismo. Estudos mostram que muitos animais de regiões frias têm uma taxa metabólica mais baixa e crescem por mais tempo. No caso das profundezas, essa taxa reduzida permite que animais como os crustáceos continuem crescendo ao longo da vida. A combinação Mas, beleza. Por que o bicho cresce se tem uma pressão tão grande para ele se manter pequeno? E agora, Zoomundo? E agora? de temperaturas baixas e taxas metabólicas E agora, ciência? igualmente baixas também pode explicar por que alguns organismos que vivem nos oceanos Ártico e Antártico também possuem gigantismo, conhecido como gigantismo polar. Na Antártica, dentre os organismos considerados gigantes, encontram-se alguns crustáceos como copépodes, anfípodes e isópodes, esponjas de vidro, equinodermos, quitenóforos e até diatomáceas e foraminíferos. Aí você tá de brincadeira comigo. Quitenóforo. Essa aí é nova pra mim. E olha que eu gosto de bicho, hein? Pera aí que eu vou ter que assistir de novo.
gigantismo, conhecido como gigantismo polar. Na Antártica, dentre os organismos considerados gigantes, encontram-se alguns crustáceos como copépodes, anfípodes e isópodes, esponjas de vidro, equinodermos, quitenóforos e até diatomáceas e foraminíferos. Em águas Meu Deus, gente. Tá bom. Tudo esponja, né? Todos esses bichos aí. polares frias, a quantidade de oxigênio dissolvido é bem maior, chegando a quase o dobro do que é encontrado em águas quentes tropicais. Essa maior disponibilidade de oxigênio facilita o transporte e a absorção desse gás para as regiões internas do corpo, sem necessitar de um grande gasto de energia. No caso do mar profundo, o oxigênio vai diminuindo conforme o aumento da profundidade. Porém, após determinada profundidade, ele volta a aumentar. Mas a baixa Olha temperatura e o baixo metabolismo não são os únicos fatores que explicam o gigantismo abissal. Temos também a questão da escassez de alimentos. A comida é tão Por que, gente? Mas se o bicho é gigante, ele vai precisar de mais comida, não? rara no oceano profundo que quando A questão da escassez de alimentos. A comida é tão rara no oceano profundo que quando os animais encontram uma refeição, eles precisam estocar ao máximo. Ser maior ajuda nesse processo, já que corpos maiores podem armazenar mais nutrientes Ok. de uma vez, sobrevivendo por mais tempo até a próxima refeição. No caso dos isópodes gigantes, Mas e até ele crescer? Ele vai ter que comer muito? sabemos que eles podem ficar até 5 anos sem se alimentar. Isso só foi possível de avaliar por causa de um indivíduo Olha aí. capturado na natureza e levado para um aquário no Japão, o Toba Aquarium. Ele foi capturado em 2007 Toba e inicialmente Aquarium. Das profundezas do Toba, nós descobrimos o isópodo número 1. ficou 2 anos se alimentando de forma normal. Até que em 2009 ele simplesmente parou de comer. Os profissionais do aquário tentaram de tudo, mas ele sempre se afastava dos alimentos que colocavam para ele. Ele ficou assim por Gente. 5 anos, até morrer em 2014. Fizeram até necrópsia de seu corpo para avaliar se ele tinha algum problema que pudesse explicar o fato dele não comer, mas não encontraram nada. É possível que ele tenha se alimentado minimamente de detritos presentes no sedimento do aquário em que estava, e que isso pode ter sido suficiente, mas não temos como saber. O fato é Gente. É porque ele tava no Toba, né? Se ele tivesse na boca, ele tava se alimentando. que esses animais são impressionantemente Foi horrível. resistentes. Outro fator que pode estar relacionado com o gigantismo abissal é a baixa pressão de predadores. Diferente das águas mais Faz rasas, sentido. onde os animais precisam se esconder para sobreviver, o mar profundo oferece menos perigo nesse sentido. Isso pode permitir com que os organismos fiquem mais expostos e se desenvolvam mais, já que não precisam se esconder com tanta frequência. Por fim, é bem possível que o gigantismo abissal ocorra pela somatória de todos esses fatores. O gigantismo abissal é um fenômeno que nos lembra de como a vida é diversa e surpreendente. Para cada gigante das profundezas, há uma história de sobrevivência e adaptação única. E quem sabe quantas outras criaturas gigantes ainda estão esperando para serem descobertas? E como será que esses animais conseguem viver em um ambiente tão extremo como as profundezas do oceano? O oceano profundo é um dos maiores mistérios do nosso planeta. Sabia que ele cobre cerca de 2/3 da superfície da Terra? Mesmo assim, conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do mar. Opa! Sou chato. Peguei um errinho aqui. Só se for peixe, diabo mesmo, hein? Isso porque as profundezas do oceano são dos Chatão. ambientes mais desafiadores e menos explorados do mundo. Mas o que torna o oceano profundo tão extremo? À medida que descemos para as profundezas, tudo muda radicalmente. A luz do sol desaparece por completo por volta dos 1000 metros de profundidade, deixando para trás um ambiente de escuridão total. Além disso, a pressão aumenta continuamente com a profundidade, cerca de 1 atmosfera a mais a cada 10 metros que descemos. Isso significa que nas regiões mais profundas, a pressão pode ser esmagadora para qualquer organismo que não esteja devidamente adaptado. Apesar das condições É adversas, isso aí. o mar profundo é cheio de vida. A vida sempre encontra um jeito. Hoje sabemos que o mar profundo é habitado Ian Malcolm. por organismos de praticamente todos os filos. E como esses organismos sobrevivem a pressões tão absurdas, a chave está na fisiologia única deles. Mano, esse bicho aqui é uma loucura, né? Primeiro, tem fluorescência.
sei lá se fluorescência é assim que fala, né? Mas produz essa luzinha aí. É transparente. Vive na água e é chamado de água viva. Estranho, né? Tem tentáculo com veneno. E, mano, a vida do bicho é só soltar água pela boquinha e nadar. Tipo, não parece com nada, parece um alienígena. Me explica um organismo desse surgir. Diferente dos animais terrestres que têm cavidades cheias de ar, os organismos do mar profundo minimizam Além ou disso, eliminam completamente esses o movimento é muito doido, né? espaços cheios de gás. E os tecidos desses animais são bem adaptados para resistir à compressão. Muitos deles têm mecanismos especiais para manter a pressão interna equilibrada com a do ambiente, evitando que sejam esmagados. É uma adaptação impressionante que só o mar profundo poderia exigir. E nós também temos um vídeo explicando a evolução de várias criaturas abissais. O link está na descrição. Um outro fenômeno que é Aí. bem comum nas profundezas, bem mais que o gigantismo, é a produção de luz, fenômeno chamado bioluminescência. Quer saber como esse fenômeno evoluiu e se expressa nos mais variados organismos do mar profundo? É só clicar aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Aí Tchau. tá bom, é. E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal. Bora dar o like aqui, né, galera? Ver o que a galera tá achando aqui. O gigantismo é muito interessante. Programa que indico para meus netos e filhas e todas as famílias. É isso mesmo. Zoomundo, já vou dizendo, é o novo Discovery Channel.